Existe um trem que não deveria existir. Ele aparece sempre às 3 da madrugada, em estações abandonadas pelo país. E quem entra nele nunca mais volta para contar o que viu. Você está prestes a descobrir uma das lendas urbanas mais aterrorizantes do Brasil. A história do trem fantasma das 3 da madrugada, que há décadas assombra estações ferroviárias abandonadas. Você vai conhecer os relatos perturbadores de pessoas que afirmam tê-lo visto, o que realmente acontece com quem ousa embarcar, e uma revelação final que vai arrepiar você até os ossos. Prepare-se para descobrir um dos mistérios mais aterrorizantes do transporte ferroviário brasileiro. Era 15 de outubro de 1987. João Santos, maquinista aposentado de 58 anos, caminhava pela Estação da Luz em São Paulo durante sua ronda noturna como vigia. Eram exatamente 3 horas e 17 minutos da madrugada, quando ele ouviu algo que o fez parar imediatamente. Um apito de trem ecoou pela estação completamente vazia. João conhecia aquela estação como a palma da mão, sabia exatamente quais trens passavam e em que horários. Às 3 da madrugada, não havia composição alguma programada para aquele local. Mas quando ele olhou em direção aos trilhos, viu algo que o deixou paralisado de terror. Uma composição antiga se aproximava lentamente da plataforma. Vagões que pareciam ser dos anos 1940, pintados em uma cor marrom desbotada, deslizavam pelos trilhos em completo silêncio. Não havia barulho de motor, não havia vibração no chão. Não havia nada além daquele som fantasmagórico do apito que ainda ecoava no ar frio da madrugada. O trem parou exatamente na plataforma, como se fosse uma parada programada. As portas se abriram com um rangido metálico que fez João sentir um calafrio percorrer sua espinha. Ele podia ver o interior dos vagões através das janelas embaçadas. Assentos vazios cobertos por uma névoa estranha que parecia se mover sozinha. João ficou imóvel por quase 5 minutos, observando aquela visão impossível. Então, tão silenciosamente quanto havia chegado, o trem começou a se mover novamente. Desapareceu na escuridão dos túneis, deixando apenas o eco fantasmagórico do apito. No dia seguinte, João reportou o incidente para seus supervisores. Eles riram dele, disseram que havia sido apenas um sonho, ou talvez uma alucinação causada pelo cansaço. Mas João sabia o que tinha visto, e nos meses seguintes, outros funcionários noturnos começaram a reportar avistamentos similares. Mas João Santos não foi o único a ver aquele trem, e o que ele descobriu depois mudaria tudo. 7 anos se passaram desde o primeiro avistamento de João. Em 23 de março de 1994, uma estudante de psicologia chamada Maria Helena Cardoso estava voltando para casa após uma festa com os amigos da faculdade. Eram 2h45 da madrugada quando ela chegou à estação do metrô. Maria Helena era uma jovem de 22 anos, inteligente e cética. Não acreditava em histórias sobrenaturais. Por isso, quando ouviu o apito do trem se aproximando, simplesmente assumiu que era uma composição atrasada. As câmeras de segurança da estação captaram toda a sequência dos eventos. As imagens mostram Maria Helena esperando sozinha na plataforma. Às 3 horas e 17 minutos exatos, ela olha em direção aos trilhos e começa a caminhar em direção à borda da plataforma. Mas aqui está o detalhe mais perturbador das gravações. As câmeras mostram Maria Helena entrando em um trem que simplesmente não aparece nas imagens. Ela estende a mão, como se estivesse segurando numa barra de apoio. Dá alguns passos para frente como se estivesse subindo degraus, e então desaparece completamente do campo de visão. As câmeras continuaram gravando por mais 1 hora. A plataforma permaneceu vazia. Nenhum trem chegou ou partiu durante todo aquele período. Maria Helena nunca mais foi vista viva. A investigação policial durou 6 meses. Reviram todas as imagens de segurança, entrevistaram funcionários, checaram todos os registros de trens da companhia ferroviária. Não havia explicação lógica para o desaparecimento dela. O único rastro encontrado foi a bolsa de Maria Helena, descoberta por trabalhadores da ferrovia 40 quilômetros distante da estação, abandonada entre os trilhos. Dentro dela estava seu diário. A última anotação, feita na noite anterior ao desaparecimento, dizia apenas: "Sonhei com um trem velho me chamando para uma viagem. Que estranho." Nos anos seguintes, outros casos similares começaram a surgir pelo Brasil. Estudantes, trabalhadores noturnos, pessoas solitárias que simplesmente desapareciam de estações ferroviárias durante a madrugada, sempre no mesmo horário.
sempre às 3h17 da manhã. Mas Maria Helena não foi a última. E o que a polícia descobriu nos arquivos antigos da ferrovia vai te deixar sem dormir. Em 2001, o detetive Carlos Augusto Silva foi designado para investigar o crescente número de desaparecimentos em estações ferroviárias. Ele era um homem metódico, que não acreditava em coincidências. Decidiu investigar a fundo os arquivos históricos das companhias ferroviárias. O que ele encontrou mudou completamente sua percepção da realidade. Em 12 de março de 1943, exatamente às 3h17 da madrugada, uma composição ferroviária descarrilou na linha que conectava São Paulo ao interior. O trem transportava 127 passageiros, a maioria trabalhadores rurais, retornando de São Paulo após conseguirem emprego nas fazendas de café. O acidente foi catastrófico. Os vagões se despedaçaram contra as pedras de um barranco. O fogo consumiu grande parte dos destroços antes da chegada do resgate. Dos 127 passageiros, apenas 89 corpos foram recuperados. Os outros 38 simplesmente desapareceram, presumivelmente consumidos pelas chamas ou perdidos na vegetação densa ao redor do local do acidente. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. O trem que descarrilou em 1943 era exatamente igual ao trem descrito por todas as testemunhas dos avistamentos fantasmagóricos. Mesma cor marrom desbotada, mesmos vagões antigos, mesmo apito característico. Carlos também descobriu relatórios policiais arquivados que documentavam avistamentos daquele trem fantasma desde 1944, apenas um ano após o acidente. Dezenas de pessoas, ao longo de décadas, haviam reportado ver a composição fantasmagórica. Mas esses relatórios sempre foram arquivados como casos sem fundamento ou alucinações coletivas. Carlos começou a entrevistar testemunhas vivas. O que ele ouviu o deixou profundamente perturbado. Todas elas descreviam a mesma coisa: rostos pálidos observando através das janelas embaçadas dos vagões, sussurros inaudíveis que pareciam vir de dentro da composição, e uma sensação opressiva de tristeza e desespero que pairava ao redor do trem fantasma. Uma das testemunhas, uma faxineira chamada Conceição, que trabalhava numa estação há 20 anos, disse algo que arrepiou Carlos até os ossos. "Detetive, eu já vi esse trem muitas vezes. E sempre tenho a impressão de que os passageiros lá dentro estão me pedindo ajuda, como se estivessem presos e não conseguissem sair. Mas existe algo ainda mais perturbador sobre este trem. Algo que explica por que as pessoas desaparecem." Em abril de 2003, um homem chamado Carlos Mendes embarcou no trem fantasma. Ele era um engenheiro de 34 anos, pai de 2 filhos, que estava passando por uma fase muito difícil na vida após o divórcio. Naquela noite, ele havia bebido mais do que deveria e estava voltando para casa quando avistou o trem misterioso. Diferente de todas as outras pessoas que embarcaram na composição fantasmagórica, Carlos Mendes conseguiu sobreviver. Mas o que ele viveu naquela noite o marcou para sempre. Segundo o relato de Carlos, quando ele entrou no vagão, imediatamente sentiu uma diferença drástica de temperatura. O ar estava pelo menos 15 graus mais frio que do lado de fora. Os assentos estavam cobertos por uma fina camada de poeira que parecia nunca ter sido perturbada. Mas ao mesmo tempo, havia marcas recentes de pessoas que haviam se sentado ali. Conforme o trem começou a se mover, Carlos percebeu que não estava sozinho. Figuras translúcidas começaram a aparecer nos assentos ao redor dele. Homens, mulheres e crianças, vestidos com roupas dos anos 1940, todos com expressões de profunda tristeza e desespero nos rostos. Eles não falavam, mas Carlos podia ouvir suas vozes dentro da própria mente. Contavam histórias de suas vidas interrompidas, de sonhos que nunca se realizaram, de famílias que deixaram para trás. E todos eles tinham uma coisa em comum. Haviam morrido naquela madrugada de março de 1943. O mais perturbador é que Carlos percebeu que o trem não estava seguindo trilhos físicos. Pela janela ele podia ver paisagens que mudavam de forma impossível. Campos que se transformavam em cidades, cidades que se dissolviam em florestas, como se estivessem viajando através de memórias fragmentadas.
Os passageiros fantasmas começaram a se aproximar dele. Suas vozes ficavam cada vez mais insistentes dentro da mente de Carlos. Eles diziam que ele deveria ficar, que deveria fazer companhia a eles naquela viagem eterna, que sozinhos eles sofriam muito, mas que com mais alguém, a dor seria mais suportável. Carlos sentiu uma força sobrenatural tentando convencê-lo a permanecer no trem. Era como se sua própria vontade estivesse sendo sugada para fora do corpo. Ele começou a considerar seriamente a possibilidade de ficar ali para sempre, de se juntar àquelas almas perdidas em sua jornada sem fim. Foi apenas um lampejo de lembrança dos seus filhos que o salvou. Numa explosão de desespero, Carlos correu até a porta do vagão e se jogou para fora do trem em movimento. Ele acordou 3 dias depois no hospital, com múltiplas fraturas e ferimentos graves. Os médicos disseram que ele havia sido encontrado inconsciente numa linha ferroviária abandonada há mais de 20 anos, a 60 quilômetros da estação onde havia embarcado. Após a recuperação física, Carlos desenvolveu um transtorno mental severo. Passou anos em tratamento psicológico, mas nunca conseguiu se livrar completamente das memórias daquela noite. Ele dizia repetidamente aos médicos: os mortos queriam companhia para a viagem final, e eles ainda estão lá, esperando o próximo passageiro. Mas a história de Carlos revelou o detalhe mais assustador de todos. Durante o tratamento psicológico, Carlos desenvolveu uma obsessão perturbadora. Ele passava horas desenhando mapas detalhados de estações ferroviárias pelo Brasil. Não eram mapas de estações ativas, mas de locais onde havia acontecido tragédias ferroviárias ao longo da história. Carlos desenhou 47 mapas diferentes. Em cada um deles, ele marcava com um X vermelho o local exato onde o trem fantasma aparecia. Quando os psicólogos investigaram essas localizações, descobriram algo aterrorizante. Cada uma correspondia a uma estação onde havia acontecido um acidente ferroviário com vítimas fatais. Mas o mais perturbador nos desenhos de Carlos eram os detalhes que ele não poderia saber. Ele desenhou plantas baixas exatas de estações que haviam sido demolidas antes dele nascer. Descreveu acidentes ferroviários que nunca foram documentados oficialmente. Sabia nomes de vítimas que haviam morrido décadas antes. Um dos psicólogos que tratou Carlos, Dr. Roberto Fonseca, declarou: é como se Carlos tivesse acesso a uma memória coletiva de todas as tragédias ferroviárias do país. Ele descreve eventos que só poderiam ser conhecidos por alguém que estivesse lá, no momento dos acidentes. Os mapas também revelaram algo ainda mais assustador. Carlos havia dividido os vagões do trem fantasma em seções, cada uma correspondendo a uma época diferente. Segundo ele, o primeiro vagão transportava vítimas de acidentes dos anos 1920, o segundo dos anos 1930, e assim por diante. O trem estava literalmente coletando almas de diferentes tragédias ferroviárias ao longo das décadas. Em 2019, a última aparição confirmada do trem fantasma foi registrada por um grupo de urbexers que estava explorando uma estação abandonada em Minas Gerais. Eles conseguiram gravar um vídeo de 37 segundos que até hoje não pode ser explicado. O áudio da gravação é particularmente perturbador. Além do apito característico do trem, é possível ouvir claramente gemidos e lamentos vindos dos vagões. Vozes sobrepostas sussurrando nomes, datas, lugares. E uma frase que se repete constantemente: queremos ir para casa. A análise técnica do vídeo confirmou que não houve manipulação digital. O trem captado nas imagens realmente estava ali, mesmo que isso seja cientificamente impossível. E o mais aterrorizante: Carlos desenhou um mapa mostrando que o trem ainda vai aparecer em mais 7 estações. Estações onde tragédias ferroviárias aconteceram, mas que ainda não foram visitadas pela composição fantasmagórica. Até hoje, as estações onde o trem aparece são evitadas por moradores locais. Crianças são proibidas de brincar perto dos trilhos abandonados. Funcionários ferroviários se recusam a trabalhar sozinhos após a meia-noite, mesmo em estações ativas localizadas próximas aos pontos de aparição. Os casos de desaparecimento continuam sendo reportados esporadicamente, sempre seguindo o mesmo padrão: pessoas solitárias, estações isoladas, 3h17 da madrugada. As investigações oficiais são sempre arquivadas sem explicação, classificadas como desaparecimentos voluntários ou fugas do lar. Mas aqueles que conhecem a verdade sabem que essas pessoas não fugiram. Elas embarcaram numa viagem da qual nunca mais vão retornar. Uma viagem eterna junto com dezenas de outras almas perdidas.
presas para sempre num trem que deveria ter parado de existir há mais de 80 anos. Até hoje, guardas noturnos relatam ouvir apitos de trem em estações onde não passa nenhuma composição há anos. Moradores de cidades próximas a trilhos abandonados juram ver luzes se movendo pela escuridão durante a madrugada. E sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã. Se você algum dia estiver sozinho numa estação às 3 da madrugada e ouvir o som de um trem se aproximando, não olhe para os trilhos. E, principalmente, nunca, jamais embarque. Porque alguns trens não levam você para casa. Alguns trens levam você para muito, muito longe de qualquer lugar onde você gostaria de estar. E se você conhece alguma estação ferroviária assombrada, deixe nos comentários, porque na próxima semana vamos revelar o mistério da Estação Maldita de Minas Gerais, onde até hoje ecoam os gritos de passageiros que morreram há 80 anos.